Você sabe o que é a contaminação nos alimentos e o risco que isso pode causar para quem consumir esse alimento? A gente ouve muito falar sobre contaminação nos alimentos, que pode causar um dano à saúde do consumidor, que a gente tem que ter todo o cuidado, mas tu sabe realmente o que é contaminação e o que isso pode causar aí pro teu cliente ou pros teus familiares? Vamos lá então entender como acontece a contaminação nos alimentos. Mas antes disso, já te inscreveu aqui no canal? Te inscreve, ativa o sininho e curte o vídeo, coloca nos comentários o que tu achou desse conteúdo. Existem 3 tipos de contaminações que podem acontecer nos alimentos. Quais são elas? Físicas, químicas ou biológicas. Vamos falar cada uma delas para tu entender. Gurias, o que é isso? Vamos iniciar falando em contaminação física. O que é isso? É todo aquele material estranho que não deveria estar dentro daquele alimento. Um exemplo clássico que a gente tem, adivinhem? Fio de cabelo. Fio de cabelo. E a gente sempre fala para os clientes também o seguinte: como que eu sei que é físico? Um fio de cabelo não deveria ser um micro-organismo, porque, né, ele está contaminado? Então, assim, como que a gente sabe que ele é físico? Quando a gente consegue enxergar dentro do alimento e se ele passa por qualquer processo de cozimento, fritura ou de assar, por exemplo, aquele objeto sempre vai estar ali. Então, é por isso que em muitos casos que a gente não gosta, a gente come um alimento com cabelo. O que o cabelo faz? Ele vem inteirinho, porque ele não se degrada, ele não vai sumir ali naquele alimento durante qualquer processo. E aí tem outros exemplos que já aconteceram aí com clientes nossos. Por exemplo, ficar um pedacinho de uma caneta, porque tinha alguém utilizando a caneta lá no meio da cozinha e a caneta simplesmente quebrou. E aí aquela parte plástica ficou no meio da lasanha e o cliente encontrou e inclusive cortou a boca do cliente. Imaginem que situação acontecer isso com um cliente de vocês. Outro exemplo que aconteceu em um cliente nosso que a gente tem que ter muito cuidado é durante as nossas atividades na pressa. Porque quando a gente tá com pressa, a gente nem vê o negócio acontecer e acaba muitas vezes acontecendo essa contaminação. E é o caso do nosso cliente, que eles foram abrir um saquinho de salsichão que tem aquele lacre, sabe aquele lacrezinho? Então as gurias abriram o lacre saltou longe, ninguém viu, ninguém encontrou o lacre e ele foi parar dentro da panela de feijão. E aí o cliente, o consumidor, encontrou esse lacrezinho na hora de comer e teve um dente quebrado. Então pensa bem, o dano que a gente vai causar para o consumidor se a gente tiver um perigo físico aí nos alimentos. E nesse mesmo exemplo, a gente vê muito acontecer quando a gente corta ali o saquinho de arroz, por exemplo, ou de açúcar, e aquele cantinho do saquinho fica em cima da mesa. Depois a gente nunca mais lembra do tal saquinho, mas quem nos lembra é o cliente que encontrou no meio da comida. Isso é muito desagradável. E é por isso que a gente está sempre falando, não pode utilizar adornos dentro da produção de alimentos. O que é adornos, gurias? Meu Deus! Adornos são os brincos, os anéis, as pulseiras, justamente porque se eles caírem dentro de algum alimento, ele vai ser uma contaminação física e ele vai causar algum dano à saúde do consumidor, seja o consumidor um cliente teu, seja alguém da tua família. Então é por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, é muito importante. E quando a gente fala em um dano, esse dano pode ser um dano físico realmente, mas também pode ser um dano constrangedor para aquele cliente. Por exemplo, eu recebo um prato de comida ali com um fio de cabelo em cima dele. É muito ruim, é constrangedor, é chato, eu me sinto mal, não vou querer mais consumir aquele prato. Então não só o dano físico, mas também o abalo psicológico que pode ocasionar nesse cliente. E a gente está sempre comentando que além disso tudo, de ter a questão do dano ao consumidor, de não passar uma imagem positiva para a empresa, ainda tem outra questão, redes sociais. Tudo está na mídia, tudo está no Instagram, está no Facebook, está aqui no YouTube. Então a gente tem que ter muito cuidado porque qualquer errinho desses, qualquer contaminação dessas pode queimar o filme de uma vida toda da empresa. E aí, todo esse sucesso que vocês têm hoje, porque batalharam tanto para construir, vai ir por água abaixo por conta de uma publicação, de uma postagem de um cliente que achou alguma coisa no alimento. Então, muito cuidado com isso. O segundo tipo de contaminação que pode acontecer é a contaminação química. O que é isso? Eu não uso nada de aditivo químico de conservante aqui na empresa, mas não é isso. A contaminação química é todo aquele produto químico que de alguma forma entrou em contato com o alimento. Seja porque alguma bandeja ou alguma forma que tu utiliza tinha resto de algum produto de limpeza que tu utiliza aí na empresa.
Ou então pode ser até mesmo quando tu faz a dedetização do ambiente, que tu vai aplicar lá os produtos para evitar que tenham moscas, que tenham baratas, e não faz a higienização correta dos utensílios, né? Isso pode gerar uma contaminação química. E deixa eu contar uma história para vocês, aproveitar que a Caterine compartilhou isso. Olha só, cheguei um cliente há alguns dias e as gurias estavam cortando as carnes em cima da bancada e um monte de mosquinha em cima da janela. Eu disse, gurias, por que tem tanta mosquinha? E elas, é porque a detetização, foi feita a detetização aqui do restaurante. Eu disse, ok, mas vocês higienizaram essas bancadas? Não. Então pensa bem o risco de contaminar, né, um produto químico que foi utilizado para matar a mosquinha, para matar o ratinho, né, em contato com a tua carne. É uma contaminação química muito séria e perigosa para o teu cliente. E aí, além dos produtos químicos que podem ficar ali resíduos e contaminar dessa forma, a gente também tem o risco da contaminação química quando a gente não usa com a devida proporção. Por exemplo, a gente tem que diluir a água sanitária para higienizar os hortifrutis. E a gente não dilui da maneira correta, coloca mais água sanitária do que deveria, por exemplo. É um risco químico. E para quem ainda não assistiu o nosso vídeo de como higienizar os hortifrutis, acesse o nosso canal, que lá a gente vai explicar direitinho como fazer esse processo, evitando a contaminação química. Bom, e por fim a gente tem a contaminação biológica, que é a que a gente mais fala e que a gente mais busca evitar, porque acontece de uma forma muito rápida e os micro-organismos se multiplicam muito. Então, como a Caterine já iniciou, a contaminação biológica, ela acontece, né, através dos micro-organismos, das bactérias, dos mofos, das leveduras, esses bichinhos aí que a gente não consegue ver na maioria das vezes e que estão presentes em quase todos os lugares, seja na nossa cozinha, seja na nossa produção. É exatamente isso. Ficou muito claro agora com a nossa pandemia atual aí, que tem um vírus, por aí a gente não enxerga. Então agora as pessoas acreditam um pouco mais. Antes era um pouco difícil, porque é algo que a gente não vê, mas é exatamente como o vírus, que inclusive o vírus também pode contaminar os alimentos. A gente não enxerga, esses micro-organismos, esses bichinhos estão ali se multiplicando a todo vapor e vão causar uma doença em quem for consumir. Mas eu sempre gosto de dizer que não é todo bichinho que é ruim, não. Tem muitos micro-organismos que são utilizados na indústria de alimentos para preparar queijos, na cerveja, em pães. Mas aqui nesse vídeo a gente está falando daqueles que causam danos à saúde do consumidor e que não são bonzinhos, não. Isso aí. Então, vamos falar de que forma eles se multiplicam nos alimentos. Então, por que eles são tão perigosos? É o seguinte, pessoal, micro-organismos são seres vivos, assim como nós. Então, a gente precisa de alguns fatores para a gente viver, para que a gente se sinta bem no ambiente. A mesma coisa acontece com os micro-organismos. E eu sempre falo que os micro-organismos são quase seres humanos, porque eles gostam de coisas muito parecidas que nós. Então, a primeira coisa que eles adoram, né, que auxilia no desenvolvimento, na proliferação desses micro-organismos, é a água. E a gente precisa de água para sobreviver. Os micro-organismos, a mesma coisa. Então, todos aqueles pontos que possuem água, que são um pouco mais úmidos dentro da nossa produção, eles têm grandes chances de serem facilitadores aí da multiplicação desses micro-organismos. E tu deve estar pensando, Jesus, aqui na cozinha tem muitos pontos que possuem água, que possuem umidade. Então quer dizer que tudo isso tem micro-organismo? Calma, a gente já vai te explicar. E é muito fácil a gente perceber e entender essa questão da água. É só a gente comparar. Pega uma massa seca e pega aí um requeijão. Qual que dura mais? A massa seca vai durar muito mais e inclusive vai ficar fora da geladeira, porque ela não tem água. Então ali aquele micro-organismo que precisa dessa água não vai conseguir se multiplicar. Outro fator que interfere em todas essas questões de desenvolvimento de micro-organismo é o oxigênio, isso mesmo. Porque a gente tem micro-organismos que precisam do oxigênio para se desenvolver e outros que não. E aí a gente tem como exemplo o vácuo, né? A embalagem a vácuo é uma embalagem que nos últimos anos ela está bem em evidência. Muitas empresas começaram a utilizar justamente porque a gente retira todo o ar daquele alimento, fazendo com que aquele alimento ele dure mais. Um alimento que a gente pode perceber aí que não tem contato com o oxigênio e quando acontece uma multiplicação são aqueles que são enlatados. O que acontece nesse processo? Quando a gente produz um alimento enlatado, nós tiramos todo o oxigênio dali, a gente faz um vácuo. Então ali não tem uma condição boa para que alguns micro-organismos que precisam de oxigênio se desenvolvam. Só que aí quando a gente tem aquela lata amassada ou a gente tem algum dano na lata, começa a entrar oxigênio e depois a lata estufa, porque aí a gente teve oxigênio suficiente para o micro-organismo se desenvolver, liberou gás e estufou aquela embalagem.
E na maioria das vezes, se a gente for perceber em alguns alimentos que a gente tem em casa, como um requeijão, por exemplo, a gente percebe que o mofo, que a contaminação, ela inicia ali na superfície, justamente porque está mais em contato com o oxigênio. Outro fator que os micro-organismos adoram e que eles precisam para se multiplicar, e nós também, são os nutrientes. Então, o que é isso? Os alimentos, eles possuem nutrientes que fazem com que os micro-organismos consigam estar naquele ambiente junto com a água, junto com o oxigênio e os outros fatores, eles vão se multiplicar. Um exemplo clássico que acontece dentro da produção de alimentos é o uso das tábuas de madeira. Por que não pode a tábua de madeira? Justamente porque nelas vão ficar os restinhos de alimentos e esses restinhos de alimentos eles vão ser nutrientes, eles vão ser consumidos, digamos assim, por esses micro-organismos e aí eles vão acabar se desenvolvendo e multiplicando naquele utensílio ou daqui um pouco naquele equipamento. Então é muito importante que a gente tenha esse controle, tenha acessórios, utensílios laváveis para que não fiquem esses restinhos de nutrientes, restinhos de alimentos para os micro-organismos se desenvolverem. E um exemplo de um cliente nosso, quando a gente começou a trabalhar com eles, o que eles faziam? Eles faziam massa de pão. Por fazer a massa de pão todos os dias, eles imaginavam que não precisaria lavar aquela masseira, aquela máquina que faz a massa. Por que todo dia a mesma massa? Vocês já pararam para pensar nisso? Precisa, será? Claro que precisa, gente, porque se ficar ali um restinho daquela massa até o outro dia, ou em algumas horas, o micro-organismo vai aproveitar aquele nutriente e vai se multiplicar. E o que acontece bastante também nos nossos clientes, que a gente está sempre chamando atenção, é higienizar corretamente os baldinhos. Sabe aqueles cantinhos do baldinho? Eles precisam ser bem higienizados. Todos os cantinhos, seja do baldinho, seja de uma bacia, porque esses cantinhos acabam ficando restos de alimentos e esses restos de alimentos vão servir de alimento, de fonte de nutriente aí para esses micro-organismos. Então, muito cuidado. E mais um fator que interfere aí para a multiplicação dos micro-organismos, que a gente arrisca dizer que é um dos mais importantes aí, porque as pessoas não cuidam tanto, é o tempo e a temperatura que esses alimentos ficam expostos. Você sabia que um micro-organismo, ele para de se multiplicar quando o alimento está dentro do freezer e ele reduz a multiplicação quando o alimento está dentro da geladeira? É muito fácil a gente perceber isso na prática. Se a gente colocar um queijo aí, mussarela, por exemplo, em cima da mesa e o outro dentro da geladeira, a gente pode comparar quantos dias vai durar o que está na mesa e o que está na geladeira. O da geladeira certamente vai durar mais. Isso porque o micro-organismo na geladeira, ele tem uma multiplicação muito devagar. E já sobre temperatura ambiente, em cima da mesa, em cima do fogão, ele se multiplica numa velocidade muito rápida. Por que isso? Porque esses micro-organismos, eles vão atingir o seu ápice, digamos assim, de multiplicação entre 10 a 60 graus. E é justamente a temperatura que fica no ambiente de produção de alimentos. E aí eles vão se multiplicar muito rápido. De que forma? Uma célula vai se dividir em duas, essas duas mais duas, e assim sucessivamente, muito rápido a gente vai ter uma contaminação muito grande. E aí vocês devem estar dizendo, gurias, mas tudo bem, porque aquele queijo eu vou colocar em cima da pizza e eu vou assar aquela pizza e vai morrer tudo porque vai assar. Não é bem assim. Alguns micro-organismos acima de 60 graus vão morrer sim, beleza, mas tem outros que não. Tem outros que vão resistir a essa temperatura de 60, 70 ou acima disso e vão continuar ali no alimento, causando alguma intoxicação, causando alguma contaminação no teu cliente. E o pior é que às vezes acontece o seguinte, o alimento já foi assado, já foi preparado, zerou a contaminação, eliminou todas as bactérias que estavam ali, e aí depois disso acontece uma contaminação cruzada por uma pessoa que falou por cima, por exemplo, e da própria saliva saiu uma bactéria e contaminou aquele alimento pronto. Então, muito cuidado com isso.